Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu vou mostrar a modelagem de uma boca de bueiro, agora na versão dos sólidos. No vídeo anterior eu fiz essa mesma boca utilizando o Part Builder, tive ali alguns problemas, mas enfim, deu para modelar e o dispositivo saiu. Como referência, eu utilizei esse diagrama, tá? Então eu vou usar o mesmo diagrama para desenhar a versão dos sólidos, e daí depois você pode assistir o tutorial do Part Builder e comparar com o tutorial dos sólidos e tirar suas próprias conclusões. Qual que é melhor? Qual que é mais fácil? Qual que é mais rápido? Enfim, qual que vai servir melhor no seu projeto? Bom, aqui no sólidos, então abri o meu Civil 3D, eu vou chamar o comando de modelagem. O comando de modelagem, SBuilder, digitei ele na linha de comando, vai me pedir ali que tipo de dispositivo eu quero criar. Então, novo, dispositivo pontual de gravidade. Quando eu escolho o tipo do dispositivo, significa que eu estou informando para o dispositivo que ele tem uma série de características que são obrigatórias. Por exemplo, ele vai ter que ter ali um volume, né? Eu ainda não sei o volume, vou deixar zerado. Ele vai ter um código que eu também não sei ainda, vou deixar zerado, então vou colocar só como ala. Esse IFC Sport As é para o caso de você querer gerar lá o IFC depois, então deixa de lado por enquanto. Ignore Surf Adjust, isso daqui é para ele pendurar na superfície, então eu vou dizer que é falso, é para ele pendurar na superfície. Trent Eight também não sei o que é, então eu vou deixar zerado por enquanto. Tá? Eu vou deixar assim, só vou fazer exatamente o que eu fiz lá no Part Builder para a gente poder comparar. Tá? Não vou fazer nada além disso para você dizer que você fez mais coisa no Solids. Não, nada disso. Então, zerei ali as variáveis iniciais. Aí a primeira coisa que eu criei dentro do Part Builder foram as variáveis. Então eu vou criar algumas variáveis. Eu criei lá altura, não me lembro exatamente quanto foi, mas eu vou colocar 1 metro aqui. Depois eu criei a largura. Essa largura vai ser o diâmetro do meu tubo, então eu vou começar aqui com 0,6, por exemplo. Né? É o diâmetro do tubo. Aí eu criei também o ângulo ali para o meu da abertura da ala, porque eu vou fazer a ala com abertura simétrica. Então, ang ala. Só que daí agora eu tenho que configurar aqui o ang ala para que ela seja do tipo ângulo. Então, em vez de distância, é ângulo. Por enquanto, vou deixar tudo aqui na seção para que fique exatamente igual lá do Part Builder. Okay? Só lembrando lá, o Part Builder permite que você crie a propriedade como variável, tá? E depois dê um nome amigável para ela. Então, altura interna. Vou dar os mesmos nomes que eu adotei lá. A largura interna, que seria o diâmetro do tubo. Ang ala, então, ângulo de abertura. Coloquei 30 graus lá no Part Builder, vou colocar 30 graus aqui também. Vou criar mais uma variável aqui chamada altura fim. E isso aqui vai ser a altura frontal. Eu vou colocar que vai ser 0,3, que é 30 centímetros. Ok? Teria ainda ali a folga superior, mas isso aqui eu vou deixar de lado porque não vai precisar. Mas eu vou precisar do comprimento. Então, comprimento. Comprimento lá eu coloquei 1,5, vou colocar 1,5 aqui também. Para ficar mais fácil assim, o entendimento de como é a modelagem, eu vou colocar uma sequência para separar as variáveis da modelagem. Tá? Então aqui a sequência, eu vou puxar a perninha. Lembra que o modelador dos sólidos é estilo o Subassembly Composer. Lá também tem essa sequência e aqui eu vou chamar de modelagem. A primeira coisa que eu criei lá foram os planos para eu poder desenhar o retângulo aqui que estruda essa parte da parede.
Como o modelador dos sólidos é um pouco diferente, eu vou fazer esse mesmo retângulo, só que de outra forma. Eu vou criar pontos partindo ali da origem, que eu vou aumentar um pouquinho para cá, ó. Origem. O x vai ser, eu vou chamar esse ponto aqui de P1, tá? Então, eu vou dar um nome para ele aqui de P1. A ordenada x vai ser 0. O y vai ser a minha largura dividido. Só que se eu colocar essa largura lá em cima, vai dar BO, né? Então eu vou colocar ela aqui. Então esse ponto aqui teria uma largura mais um x aqui, ou y, né? Chamei de y. Vamos chamar ele de y também. Então antes de eu colocar esse P1, vamos colocar lá as variáveis x e y. Lá eu criei e vou criar aqui também. Então definir uma variável que eu vou chamar aqui, eu vou dizer que ela é um número real. O valor dela vai ser parede dividido por cosseno de Ang-ala. Tá? Aí ele vai dar um errinho aqui dizendo que a parede não existe. É só criar a parede aqui, ó. Parede com 200. Pronto. Então agora eu consegui colocar um valor lá para o x, ou melhor, para o y. Vou dizer que isso aqui é o meu y, que está aparecendo aqui. Vou criar o x também, então definir uma variável. Ela também é um número real. O valor dela é o comprimento vezes a tangente do ângulo. Então, comprimento vezes lá eu tinha que escrever a tangente em minúsculo, senão não funcionava. Aqui eu tenho que escrever mat.tan, ok? Porque seria sintaxe estilo Visual Basic. Beleza, então aqui o nome da minha variável é o x. Se eu quiser saber o valor que deu o x, eu venho aqui em saídas, vai aparecer aqui, ó, x deu 230 e o y 0,86. Maravilha. Agora sim, eu vou lá na minha modelagem e vou criar o primeiro ponto, que eu vou chamar de P1. O meu y vai estar em largura dividido por 2 mais o x. Veja que esse x eu posso deslocar ele para cá, né? Então, largura dividido por 2 mais x. O y, ou melhor, o x vai ser 0 e é a partir da origem. Ordenada z pode ser 0. E agora eu tenho um ponto P1 lá em cima. Veja que a minha origem está aqui. E eu desenhei aquele ponto, agora eu vou desenhar esse aqui, que vai ser o P2. Então, do P1 menos parede, né, porque é coordenada relativa, o y vai ser 0 e o z vai ser 0. E vou chamar ele de P2. Então, criei o meu P2, que foi para onde? Ah, foi lá para o caixa-prego. Né? É porque a minha parede está a 200 metros, então é 0,2, né, que seria centímetros ali, o 200 milímetros que eu adotei lá no Part Builder. Aí agora eu vou criar o ponto aqui embaixo, que eu vou chamar de P3. Então, do meu P2, o x vai ser 0, o y vai ser, estou aqui, quero descer até aqui, largura mais 2 vezes x. Então, menos largura menos 2 vezes x, ou melhor, y. E aqui também, né, y. O z é 0. E o meu ponto é o P3. Vou colocar mais um ponto, que vai ser do ponto
P3, com x sendo a parede, a ordenada y vai ser 0, e o z vai ser 0, e esse vai ser o meu P4. E agora eu vou desenhar a minha polilinha que representa aqui a parede onde o tubo conecta. Os pontos que eu vou usar é o 1, 2, 3, 4. Seguro o CTRL para poder ir clicando, aperto mais. Aí você vai dizer que a elevação é 0, é uma polilinha fechada, então true. Usar o centroide aqui é falso. O vetor é o z, que eu estou desenhando no plano XY, e o centro, origem. Então, desenhou a polilinha, diminuiu aqui um pouco o tamanho para não ficar tão grande. Esse location aqui também vamos desligar. Tá? Então, temos ali a polilinha e eu vou chamar aqui P-line parede principal. Para ficar mais fácil de identificar. Aí lá no modelador do Civil 3D, no Part Builder, eu coloquei a polilinha nesse plano e extrudei ela nessa direção. Então, fiz esta linha aqui, desenhei nesse plano e extrudei nessa direção. Mas eu disse que eu poderia desenhar no outro plano e extrudar para baixo, dá no mesmo, ok? Então eu vou fazer um extrude, sólido, extrusão, de qual figura? Daquela polilinha, qual altura? Menos altura, menos alt piso. Alt piso eu ainda não criei, então vamos criar o alt piso. Lá tinha 0,2, aqui vai ter 0,2 também. Aí eu coloquei uma vista em 3D para a gente ver que ele, sim, já está desenhando alguma coisa. Aqui no sólidos, em geral, é melhor colocar no X-Ray, tá? Porque daí você enxerga as coisas assim meio translúcida. Aí eu falei assim, ora, para desenhar o piso aqui embaixo, eu vou desenhar um trapézio. E esse trapézio eu tenho que criar um plano. Aqui no sólidos não precisa criar plano, você já vai criar direto o elemento. Só vamos nomear esse cara aqui, ó, em vez de Solid Extrude, vamos chamar de parede. Então, Sol, parede principal. E vamos colocar uma vista superior de novo. Veja que do P1, que é esse ponto, para aquele ponto lá, é fácil de calcular, porque eu já tenho o x e tenho o comprimento. Então eu vou criar um outro ponto aqui e vou chamar ele de ponto. E para ficar melhor ainda, ó, modelagem, parede principal. Tá? Vou criar uma nova aqui para ficar mais organizado. Ó. Novo. E vou chamar isso aqui de modelagem do piso. Dentro do piso eu vou colocar um ponto que vai sair daqui, que é o meu P1. Ele vai até o comprimento. No Y ele vai medir o x, né, aquela variável x, não confunda x com eixo x. Tá? Eu só chamei de x aqui. E o z pode ser 0. Tá? Posso colocar o z exatamente na posição que deveria ser? Pode, não tem problema. Então aqui vai ser o meu P5. Tá? Se eu quiser colocar ele exatamente, é só colocar aqui no z menos altura. E daí ele vai para a cota do piso. Ok? Beleza, criei o P5, vou colocar um ponto aqui, ó, chamar ele de P6. Do ponto, então aqui era 1, 2, 3, 4, então do ponto P4, a ordenada x é o comprimento, a ordenada y é menos aquele x minúsculo, a ordenada z menos altura. E esse é o meu ponto P6. Então, temos aquele ponto, temos esse ponto, temos esse ponto, temos esse ponto.
tinha toda aquela parafernália de constraints, de dizer que era coincidente e dizer que era simétrico. Aqui no sólidos, como ele trata com as coordenadas dos pontos, né, você informa parametricamente isso, é como se aqueles constraints ficassem todos implícitos, certo? Então, quando eu digo que o P6 só varia aqui no x e no y com esses valores, significa que ele está intrinsecamente ligado ao P6 e assim sucessivamente. Agora, para fazer a minha polilinha do piso, eu preciso do P1, P5, P6 e P4. Então vamos fazer isso. Polilinha, P1, P5, P6 e P4. Você tem que segurar o Ctrl e clicar na ordem certa. Veja que daí aqui ó, vai ficar certinho na ordem. Clico mais, ok. Aí essa elevação, a elevação aqui agora é importante, então ele fica na menos altura. Ela é fechada, true. Uso centroide, falso. Aqui se você colocar verdadeiro, ele vai colocar o centroide da polilinha no centro que você informar. Tá? Então aqui só tem que preencher a origem e o vetor também é o Z. Veja que ele já desenhou a polilinha, ó, e desenhou a polilinha exatamente como tinha ficado lá no Part Builder. Né? Desenhou a polilinha aqui embaixo, tem a extrusão aqui da parede vertical. E agora eu tenho que dar um nome melhor para ela, P-line piso, e fazer um extrude dela. Qual figura eu vou extrudar? Ó? Por que dar nomes mais coerentes? Né? P-line piso, esse aqui vai ser o sol piso. E qual é a altura? Menos alt piso. Por que é menos? Porque eu quero para baixo, lá no Part Builder, tinha aquela questão do flip, né? Que era para você extrudar numa direção ou noutra. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você só tem que colocar o sinal ali. Então extrudei a parte do piso, extrudei a parte da parede. Aí para desenhar aqui o retângulo nessa face e depois nessa face fazer a extrusão, eu posso ter a mesma construção, não tem problema. Tá? Eu só tenho que ter em mente que eu desenho polilinhas no plano x e y. Depois eu desenho ela na posição em que eu quero. Então, talvez, como é um retângulo, é bem mais fácil eu calcular um ponto que fica aqui no meio e usar essa função aqui, ó, retângulo. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, eu já modelei a parede principal, já modelei o piso, vamos modelar a parede lateral. Para criar a parede lateral, eu falei que tem que ter um ponto aqui. Se eu pensar assim, do P1 até aqui é a altura. Do P1 até aqui é a metade desse Y aqui, para eu colocar exatamente o centro do retângulo. Tá? Então, eu vou desenhar um retângulo aqui para vocês entenderem como é que vai acontecer isso. Retângulo. Rotação 0. Largura. A largura aqui é o meu Y. A altura vai ser a altura da minha ala. O vetor vai ser o eixo X. Tá? Porque eu quero desenhar essa linha aqui. Né? Então o vetor dela aponta para cá. É a perpendicular do plano. O centro, por enquanto, eu vou colocar no P1. Olha lá onde é que ele desenhou o retângulo. Não foi bem mais fácil do que toda aquela construção para pôr o retângulo? Pois é. Então eu posso criar um ponto aqui a partir do P1 que vem aqui para baixo. Como que seria isso? Então, do ponto P1, eu vou colocar no X, que seria neste sentido, 0. Vou colocar no Y, que seria neste sentido, menos y sobre 2. E vou colocar no Z, menos a altura dividido por 2. Não caiu exatamente onde deveria cair, ó. Então agora eu vou colocar esse aqui de P7.
E em vez de colocar esse ponto aqui no P1, eu vou colocar no P7. Olha lá onde é que ele caiu. Excelente. Aí eu posso fazer exatamente a mesma coisa ou copiar aqui para o lado. Se bem que vai dar o mesmo trabalho nos dois casos. Então, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou criar aqui agora o P8. E é Ctrl C, Ctrl V mesmo, tá? P8. Só que o P8 ele vai ser em relação ao P4. Então, do P4, ele veio para cá. E daí eu só tenho que tirar o sinal do Y aqui, né, para que ele vá para dentro do dispositivo. Foi para dentro do dispositivo, cria um retângulo, Ctrl C, Ctrl V. Temos outro retângulo. E ele estava em relação ao P7 e agora vai ser em relação ao P8. Temos dois retângulos? Temos dois retângulos. Poderia fazer só o de cima e depois fazer um espelho para desenhar o de baixo? Ficaria até mais fácil. Mas eu vou fazer igual o que está lá no vídeo do Part Builder. Agora eu preciso ter um retângulo aqui na frente. Então, aquele ponto qual é mesmo? P5. Então, eu vou criar mais um ponto. Que eu vou chamar de P9. Ou melhor, a partir do P6, eu vou chamar de P9. Com ordenada x 0, ordenada y menos y dividido por 2, e ordenada z vai ser essa altura φ aqui, ó, sobre 2, porque eu quero um ponto aqui a meia altura. Alt φ dividido por 2. Aí ele vai dizer, mas não existe alt φ ainda. Está aqui, ó, alt φ não existe, realmente. Então vem aqui, crio alt φ. Ah, não, mas já tem ali, altura φ. Então pode apagar essa daqui, é altura φ, né? Tem que escrever o nome correto. Então, altura φ dividido por 2. Tá? Vamos deixar a vista assim. O P9 estava aqui do ponto P6, não é do P6, é do P5, né? Aqui não é P6, é P5. Então ele vem aqui, meia altura. E daí eu vou desenhar um retângulo ali também. Então, retângulo, rotação 0, a largura é esse Y aqui. A altura é aquele altura φ. O vetor também é x, o centro pode ser a origem, ou melhor, origem não, né? Tem que ser esse ponto P9 que eu acabei de criar. Altura φ não está declarada, altura, né? Eu esqueci um L aqui, ó. Altura φ. E daí ele desenhou aquele retângulozinho lá na frente, tal como eu tinha feito no modelador do Part Builder. E daí eu disse, extrusão daqui até aqui. Só que vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar de retângulo maior aqui, nome ret, vamos chamar assim, ó, ret maior esquerdo. E esse aqui, ret menor esquerdo. E agora eu vou vir aqui no meu sólido e vou fazer a transição. Eu não fiz uma transição lá? Vou colocar aqui também. Seção inicial é o ret maior esquerdo e o final ret menor esquerda. Desenhou a mesma parede? Desenhou a mesma parede. Eu não disse que era simétrico, é simétrico. Então eu podia simplesmente fazer um espelho aqui e boa, tá? Mas já que eu já desenhei ali o ponto, o retângulo, vamos fazer eles aqui também. Então esse daqui vai ser o ret maior à direita. Aí eu criei um P9 lá em cima e um ret aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa. E vou fazer Ctrl C, Ctrl V. Ele já vai criar os dois. Esse aqui eu vou chamar de P10.
ele vai estar no Y sem o sinal. E ele vai ser a partir desse ponto aqui, ó, P6. Então ficou ali. Esse retângulo aqui agora é o RET menor direita. E ele é em relação ao P10. Aí é só fazer o extrude, ou transição. Né? Transição, RET maior à direita com RET menor à direita. Muito bem. Só assim, lá no modelador do Civil 3D, ele já vai entender que é para expor tudo isso aqui lá no model. Aqui no Sólidos, como você tem opções de colocar outras coisas, eu optei por tornar visível ou não no model, fazendo esse finalmente. Então, para que eu não tenha que fazer 1, 2, 3, 4 vezes isso, eu vou fazer o seguinte, ó, unir sólidos. Quais sólidos eu vou juntar? Todos. Certo? Juntei todos e agora eu vou expor. Expor o sólido. Qual sólido? O join. Ah, faltou eu juntar aqui os lofts. Né? Então, por que ele veio aqui? Porque eles ainda não existem. Né? Eu coloquei no lugar errado. Ó, onde é que eles vieram aqui? Onde é que estava o outro lá? Aqui, ó. Este e este, Ctrl X, eles têm que estar aqui. Ó. Então, fiz os dois loft. Vou colocar mais uma sequência aqui para separar mesmo. Tá? Sequência. Vou colocar agora uma vista 3D. Vou pedir a finalização. Vou colocar no conceitual. É o mesmo desenho que estava lá no Part Builder. Já posso utilizar o modelo? Já posso utilizar. A bolinha aqui está amarela. As dimensões aqui estão aparecendo. Vamos ver se eu tenho que renomear aqui. Ó. É bom dar uma renomeada nesses var, né? Senão o usuário não vai saber do que se trata. Então aqui, comprimento. Comprimento interno. Parede. Parede. E altura do piso. Não vou entrar no mérito aqui do conector, onde o tubo conecta, ou ponto de inserção, nada disso. Só preciso saber que a minha origem vai ser aqui, ok? Mas se eu quiser colocar o meu tubo na posição certa, eu teria que vir aqui e colocar esse cara aqui, ó, conector. Eu vou deixar só assim porque foi só até aí que eu cheguei lá no Part Builder. Aí eu vim aqui no meu dispositivo, vou dar um nome para ele, ala bueiro, ok? Família, tipo, nada disso eu vou me preocupar, porque é a mesma coisa que está lá no Part Builder, isso aqui é só um exemplo. Então, ok, o meu dispositivo já está lá, ok. Posso chamar agora a minha lista de materiais. Né? E para fazer lá no Civil 3D, o que eu fiz? Eu fui em rede, criar uma rede de drenagem. Aí eu vim aqui na lista de materiais, adicionei uma nova. Aí adicionei uma família, que era aquela da minha boca. Ok. Coloquei lá uns tamanhos, vou editar aqui, né? Vamos ver que tamanho ela tem. Ó. Seção, ó, largura 60, tá bom. Posso vir aqui e colocar o nome dela direitinho, ó, ala 600 milímetros, né? Fica mais bonito. Ok, 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 ok. Temos a barrinha de ferramenta? Temos a barrinha de ferramenta. Desenhou logo de cara. Objective tá lá. Joia. Vamos ver a do Civil 3D? Pipes, Create Pipe Network.
criar uma lista de material, adicionar a família, aquela ala de teste, ok, adicionei um tamanho, eu não estou configurando nada, ok, 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 temos a barrinha, temos a ala, coloca só a estrutura, desenhou, vamos ajustar aqui o estilo, né, para que ele mostre o sólido, ok, vamos pegar os dois ao mesmo tempo, duas alas, não fiquei configurando a abertura, tá? Mas dá para fazer isso também. Então, tá aí duas alas, bonitinho. Agora vamos dar uma olhada em quantos passos foram necessários para criar o dispositivo nos sólidos. 1, 2, 3, 4, 5 sequências, ok. Log de execução, precisei de 27 passos. Né? Então, criei aqui, ó. Se você fizer isso daqui, ó, clica todo mundo, desliga, e daí vai ligando um por um. Ó. Colocou o location não interessa muito. Colocou a origem, colocou o eixo, colocou outro eixo, definiu o sistema de coordenadas. Era aquelas linhas verdes que eu criei logo no início. Aí eu quis desenhar o primeiro retângulo, então para isso eu fiz os 4 pontos. Com os 4 pontos eu gerei a polilinha do topo. Depois da polilinha do topo, eu extrudei. Depois de extrudar, eu criei mais 2 pontos e fiz a polilinha do piso. Da polilinha do piso, eu extrudei e criei o piso. Aí eu criei mais 2 pontos, né? Coloquei um ponto aqui, coloquei um retângulo, calculei um ponto aqui, coloquei outro retângulo, criei mais um ponto aqui na frente, coloquei um retângulo e fiz uma transição. Coloquei mais um ponto aqui do outro lado, outro retângulo, outra transição. Aí eu disse, ó, para você expor um só, junta tudo, que é um join, e expus o sólido. Aí vai ficar desse jeito. Beleza, 27 passos. Pipes, Part Builder, ala teste, editar. Primeira coisa que eu tinha feito, criar os planos. Beleza, são 4 planos só, não muito complicado. Aí eu sei que eu comecei no top plane. Mas se você não tivesse visto eu criando o dispositivo, você ia saber qual foi criado primeiro, para saber que esse left plane ele define a posição do frente ala. Não sei. Como é que você ia saber que o frente ala é dependente do left plane? Não dá para saber. Você ia saber se você viesse aqui no Model Parameters e olhasse aqui a plano, você vai saber que ele gera uma variável chamada WPOF. E daí uma é o comprimento, outra é a altura. Então dá para deduzir qual é. Mas e o piso? O piso é dependente do topo. Como é que você ia saber isso? Não sei. Teria que fazer a mesma dedução. Aí beleza, vamos pegar o top plane. Tem um ponto lá que você fixou. Left plane já começou a complicar. Ó. Tem um retângulo maior para extrudar para trás. Depois tem uma à esquerda e uma à direita. Aí, para fazer esses retângulos, você teve que criar algumas linhas auxiliares ali e teve que adicionar vários contritos. Não vou nem contar, mas tem vários. Depois que você fez isso, você ainda teve que dar dimensões para eles. Ó. Dimensão, 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 dimensão. E isso foi só no left plane. Agora vamos ver no piso. O piso, ó, eu criei um polígono, que seria aquela minha P-line piso lá nos sólidos. Para fazer ela, eu preciso de várias linhas, vários pontos. Beleza, lá nos sólidos também. Mas para fazer essas linhas, eu também precisei de algumas auxiliares aqui, que são aquelas que eu fixei, ó, fixo. E daí tem uma série de constraints aqui, alguns fui eu que criei, eu, o usuário, outros foi o próprio Civil 3D quando ele criou os retângulos. Tá?
Beleza. As dimensões também tive que colocar. Ó. Beleza. Não tem tanto problema colocar a dimensão. Frente à ala, também tem lá alguns retângulos, também vai ter lá alguns constraints. Só que se eu vier aqui deletar esse cara, puta que pariu, isso aqui vai ferrar com o seu modelo, ele não vai mais funcionar e provavelmente você não vai conseguir achar onde está o defeito. Tá? Porque simplesmente não tem uma sequência evidente aqui de quem veio primeiro. É muito provável que isso aqui esteja na ordem em que eles precisam ser criados. Mas se você apagar esse daqui, pronto, já não funciona mais e pô, eu vou saber que faltou um aqui, não tem como saber. Tá? Mas modelou. Aí depois eu ainda tive que fazer um ajuste num XML lá para que essas formulazinhas aqui, ó, as mesmas formulazinhas que está no modelador dos sólidos, venham para cá, né, e elas funcionem aqui, ó. Tá? Para elas funcionarem aqui, né, eu tenho que garantir aqui no calculation que essas variáveis do SBSL, SBSH e SBSW tenham uma variável calculada e elas existem porque eu vim aqui e disse que ela é uma caixa, tá? Vamos dizer assim, o modelo básico dela é desenhado dentro de uma caixa, tá? Então eu tenho que dar valores para isso e daí eu quero ver você achar um tutorial que diga que você tem que fazer isso, tá? Mas você teve que fazer isso e teve que vir lá no programas, lá no seu catálogo, né, como eu salvei aqui no C3Drain, vamos achar lá onde é que está o C3Drain. Daí você foi lá no Pipes Catalog, achou lá o Metric Structure, achou a ala genérica, achou aquela que você estava modificando, que é a minha ala teste, veio lá no XML, abriu com o bloco de notas, achou aquelas propriedades que eu disse que tinha que editar manualmente, tá? Que era essa daqui, ó, largura mais x, era essa daqui, largura mais 2y. Teve que editar isso aqui manualmente, isso aqui não está escrito em lugar nenhum. Tá? Isso aqui foi na tentativa e erro, abrindo e editando e vendo o que estava acontecendo. Para chegar no modelo e depois você vir aqui no Civil 3D e desenhar as duas peças. Muito bem, se eu quiser mover a peça, moveu? Beleza. Moveu, beleza. Qual a diferença entre elas? Os grip aqui do Civil 3D é cian e aqui no dos sólidos é vermelho e roxo. Beleza. Se eu quiser editar as propriedades aqui, ó, Structure Properties, e não tem a largura, altura e seção. Que, aliás, você nem deveria fazer por aqui. Se você quer trocar isso aqui por uma seção diferente, você tem que vir aqui, ó, Swap Part. E daí escolher uma outra parte. Mas eu não tenho. Então você tem que ir na lista de materiais, lá no ToolSpace, vai lá na lista de materiais, então Pipe Network, Parts List, edita, acha lá a família, né? Adiciona um part size, vamos mudar aqui a largura para um número maior, 800, vamos colocar aqui um ângulo de abertura de 30, ok. Criou com o nome bonito? Criou com o nome bonito, ok. E agora sim, edita a rede ou swap part e coloca a ala maior. É assim que você deveria fazer. Ficou maior? Ficou maior. E aqui nos sólidos, tem o swap part também, substituir dispositivos. Só que ele vai abrir já a tela da lista de material. Então, eu vou criar um novo, vou colocar aqui uma largura maior, vamos colocar 1800. Não, 1800 não, né? 1,8 metros. Ok? Ficou maior? Ficou maior. Teria que arrumar as outras medidas, mas como eu só alterei essa, vou alterar só essa também. Aqui no nome eu vou colocar ala 1800 milímetros. Ok. Temos uma seção maior? Temos uma seção maior. Com preview, olha só que legal. Né? Com preview, ok. Ficou maior? Ficou maior. É isso.